Muitos hábitos cotidianos, aparentemente inofensivos, podem estar aumentando silenciosamente o risco de AVC, especialmente após os 60 anos. Neste vídeo, especialistas revelam quais comportamentos diários estão prejudicando a circulação cerebral, elevando a pressão arterial e favorecendo a formação de coágulos, mesmo sem sintomas evidentes. Assista e descubra o que realmente acontece dentro do corpo quando pequenos descuidos se acumulam. Alimentação, sono, sedentarismo, automedicação e até o estresse emocional podem acelerar processos inflamatórios e comprometer os vasos cerebrais. Este conteúdo é essencial para quem busca viver com mais saúde, consciência e longevidade. Assista até o fim para aprender como proteger o cérebro com ações simples e eficazes. Inscreva-se no canal para mais conteúdos de saúde e bem-estar na maturidade. Talvez você acorde todos os dias, tome seu café, leia o jornal, siga sua rotina e acredite que está tudo bem com seu corpo. Afinal, se não sente dor, se não há tontura ou formigamento, então está tudo certo. Certo? Errado. O acidente vascular cerebral, ou AVC, não avisa com alarde. Ele sussurra. E muitas vezes, quando finalmente grita, já é tarde demais. Hoje, vamos conversar sobre o que realmente está acontecendo nos bastidores do seu corpo. Sobre os hábitos que parecem inocentes, mas que podem estar empurrando você, dia após dia, para um risco real e crescente. Começamos com o que parece mais simples. O sal escondido nos alimentos do dia a dia. Você não coloca muito sal no prato, certo? Mas e aquele pãozinho que come no café? E o embutido no lanche da tarde? E o molho pronto do almoço? O sal não está apenas no saleiro. Ele está escondido em produtos que você consome sem perceber, elevando sua pressão arterial em silêncio. E a pressão alta é, sem sombra de dúvida, a estrada mais rápida para um AVC. Muitas vezes, você só descobre que ela está lá quando o corpo já está gritando por socorro. Outro hábito traiçoeiro é o sedentarismo disfarçado de descanso merecido. Depois dos 60, o corpo exige mais cuidado, mas não mais silêncio. Ficar horas sentado assistindo TV, cochilando após as refeições, evitando caminhadas curtas porque está cansado. Tudo isso forma um ambiente interno perfeito para o entupimento dos vasos. O sangue precisa circular. O corpo precisa se movimentar, mesmo que seja com passos curtos, mesmo que seja com pausas. A imobilidade é amiga da estagnação. E estagnação no sistema circulatório é terreno fértil para coágulos que podem atingir o cérebro sem aviso. E então vem o estresse invisível, aquele que não aparece nas conversas, mas mora nos olhos cansados. É a preocupação constante com os filhos, o medo de depender de alguém, a angústia silenciosa de não se sentir mais útil. Esse tipo de estresse, mantido por meses ou anos, aumenta a produção de hormônios que pressionam o sistema cardiovascular, que alteram o ritmo do coração, que inflamam as artérias por dentro. O corpo sente tudo o que você tenta esconder. Você já ouviu falar no fator do sono descontínuo? Aquela noite em que acorda várias vezes, não descansa de verdade, levanta já cansado? Pois saiba, noites mal dormidas afetam diretamente a saúde dos vasos. O cérebro precisa descansar de forma contínua para se recuperar. A privação do sono aumenta a liberação de substâncias inflamatórias, desequilibra a pressão arterial e aumenta o risco de arritmias. Tudo isso compondo um cenário perigoso para um AVC silencioso. Agora pense nas bebidas que acompanham suas refeições. Refrigerantes, sucos industrializados ou mesmo o excesso de café adoçado. Todas essas opções afetam diretamente os níveis de glicose e a viscosidade do sangue. O açúcar em excesso é tão prejudicial quanto o sal. E a combinação dos dois, açúcar e sódio, forma uma dupla destrutiva que altera os vasos e contribui para a formação de placas de gordura nas artérias cerebrais. E há ainda o perigo dos remédios usados sem acompanhamento. Muitas pessoas, após os 60, tomam medicamentos por conta própria. Um comprimido para dor de cabeça aqui, outro para dormir ali. Mas a automedicação pode afetar a pressão, o ritmo cardíaco, a viscosidade do sangue. E o pior, pode mascarar os sinais de alerta precoce do corpo. Um formigamento leve, uma tontura rápida,
uma perda de visão momentânea. Podem ser camuflados por comprimidos que silenciariam um grito que precisava ser ouvido. Outro hábito traiçoeiro que poucos percebem é o isolamento social constante. Não estamos falando apenas da solidão, mas da falta de troca real. O isolamento afeta o cérebro emocionalmente e fisicamente. Estudos mostram que pessoas idosas isoladas têm maior tendência a desenvolver inflamações crônicas, problemas cardíacos e maior risco de AVC. Porque a ausência de afeto, de conversa, de toque, enfraquece não só o emocional, mas o sistema imunológico. E um corpo emocionalmente fragilizado se torna mais vulnerável a rupturas. E por fim, existe um fator que ninguém fala, mas que pesa muito: o acúmulo de pequenas desistências. Desistir de caminhar, de cuidar da alimentação, de fazer um exame, de tomar água, de se alongar. Desistir de si aos poucos, como quem vai apagando a própria luz em silêncio. E é justamente essa luz apagada que permite que o AVC chegue sem ser notado. Porque o corpo sempre dá sinais, mas é preciso estar desperto, presente e disposto a ouvi-los. Se no primeiro bloco nós revelamos os hábitos que silenciosamente aumentam o risco de um AVC, agora é hora de virar a chave. Porque informação só vale quando transforma. E transformar não exige grandes sacrifícios. Não é sobre mudar tudo de uma vez. É sobre um passo, depois outro. E então, sem perceber, você está num caminho novo, onde o cérebro respira melhor, o sangue flui mais leve e a vida volta a pulsar com mais clareza. Tudo começa por onde tudo passa, a pressão arterial. Se você ainda não mede sua pressão com frequência, comece agora. Em casa, na farmácia, no posto de saúde. Conhecer seus números é como saber onde pisa. A pressão ideal gira em torno de 12/8. Se ela começa a subir, silenciosamente, os pequenos vasos cerebrais se tornam vulneráveis. E basta um pico, uma raiva contida, um susto, uma má noite de sono, para que um deles se rompa ou obstrua. Monitore, anote, leve esses dados ao médico. A consciência vem antes da prevenção. O segundo passo é olhar com carinho para a sua alimentação real. Não é sobre dieta restritiva. É sobre inteligência alimentar. Comece pelo básico. Aumente o consumo de folhas verdes escuras, como espinafre, couve e rúcula. Elas ajudam a dilatar os vasos, facilitando a circulação. Inclua também frutas vermelhas, como morango, amora e mirtilo, que combatem a inflamação e protegem as paredes dos vasos cerebrais. Troque o sal comum pelo sal com teor reduzido de sódio ou ervas naturais. Reduza ao máximo os ultraprocessados. Se tem mais de 5 ingredientes no rótulo, provavelmente seu corpo não sabe lidar com aquilo. E a água? Tão esquecida, tão essencial. Beber pelo menos 2 litros de água por dia mantém o sangue com uma viscosidade saudável, evitando coágulos e facilitando o transporte de oxigênio até o cérebro. A água é o antídoto natural contra o AVC e está ao seu alcance todos os dias. Não podemos falar de prevenção sem mencionar o movimento consciente. Não é preciso correr ou frequentar a academia. Basta caminhar. 15 minutos por dia, no quarteirão, dentro de casa, no quintal. O movimento ativa a circulação, fortalece o coração, melhora o sono e reduz o estresse. E se puder, adicione um alongamento suave antes de dormir. Essa simples prática ajuda a relaxar os vasos, a aliviar tensões e a preparar o cérebro para uma noite de descanso real. E por falar em sono, cuide dele como cuida do seu coração. Crie um ambiente silencioso, escuro, sem telas. Evite refeições pesadas à noite. Estabeleça um horário fixo para dormir e acordar. Dormir mal afeta diretamente o ritmo cardíaco, o equilíbrio hormonal e a saúde cerebral. Se acorda muito durante a noite ou sente que não descansa, converse com um profissional. Insônia não é normal, e muito menos inofensiva. Agora, algo que quase ninguém fala, mas que é transformador. Atividades que estimulam o cérebro emocionalmente. Conversar, rir, ouvir música, contar histórias, dançar, aprender algo novo. Tudo isso fortalece as conexões neuronais e protege o cérebro de degenerações.
Um cérebro ativo é um cérebro resistente. E quanto mais estimulado emocionalmente, mais ele produz substâncias que equilibram o corpo como um todo. Evite a automedicação. Se você precisa de remédios para pressão, colesterol ou circulação, siga a prescrição com disciplina. Não interrompa por conta própria. Mas também não acrescente medicamentos sem orientação. Misturas erradas podem gerar reações inesperadas, e um dos principais gatilhos de AVC em idosos é a combinação de medicamentos que ninguém monitorou. Por fim, e talvez mais importante, reconstrua seus laços afetivos. O AVC não é só uma questão biológica, é emocional também. A solidão fragiliza, a ausência de toque, de conversa, de pertencimento, adoece por dentro. Ligue para alguém. Mande uma mensagem, peça companhia para uma caminhada. Visite um parente, abrace sem pressa. Amar também é prevenir, porque um coração cheio de afeto manda sinais saudáveis para o cérebro. Você não precisa ter medo, precisa ter consciência. O AVC é um inimigo sorrateiro, mas você não está indefeso. Cada escolha que você faz hoje desenha a rota que seu corpo vai seguir amanhã. Não espere pelo susto. Seja a pessoa que decide, com calma e firmeza, proteger o próprio corpo com pequenas ações diárias. E se você chegou até aqui, você já deu o primeiro passo. Você escolheu saber. Agora, escolha viver com mais consciência. E nunca mais ignore o sussurro do seu corpo. Comenta: agora eu sei, e vou mudar. Se inscreve no canal para mais conteúdos que salvam vidas. Compartilha esse vídeo com alguém da sua família que precisa ouvir isso.